A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui já nos ajudou o Senhor. E até agora já nos abençoou o Senhor. Com louvor, com este cântico maravilhoso. Que um dia vamos estar na glória com Jesus, louvando e glorificando o seu bendito nome. Amém. Agora quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Glória ao nome do Senhor. Nós devemos levar ao Senhor pelo nosso irmão Sérgio, que está sempre aqui conosco, no serviço de manhã, no inglês, é claro, no serviço de manhã em português conosco. Deus certamente o vai abençoar tanto a ele, a sua família, o seu lar e tudo que lhe pertence, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, é uma alegria para nós que vai dentro da nossa alma estar aqui mais uma vez, mais uma manhã, mais uma semana para glorificar o Teu nome, juntos, uns com os outros, Senhor. Queremos regozijar na Tua palavra, porque ela é refrigério para a nossa vida, Senhor. Abençoa cada alma que está aqui representada, cada família, Senhor, cada lar, ó Deus. Nós te levamos para estes irmãos que levam o Teu nome, que cantam para Ti, que tocam para Ti. Senhor, continua-nos abençoando, dá-nos graça, sabedoria e a tua paz sobre eles, sobre a sua casa. Ajuda-me, Senhor, a falar da tua santa, única, verdadeira e poderosa palavra, para que nós possamos sair daqui alegres em ti, não com a palavra do homem, mas com a palavra santa e poderosa de Deus. E tudo isso é no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Mesmo com poucos, somos muitos, porque o exército do Senhor está neste lugar esta manhã, aleluia, porque já sentimos a presença do Espírito Santo através do louvor dos seus servos, glória ao nome do Senhor. Então esta manhã eu quero vos falar deste grande é só Deus, não é o homem é o homem, grande é só Deus, mas nós temos sempre essa tendência de dizer grande é aquele servo de Deus, pronto, mas não há nada de mal com isso, mas grande somente é Deus. Então, Deus colocou em meu coração para falar deste profeta Jeremias. Jeremias é o profeta que mais conhecemos e mais sabemos da sua vida de todos os profetas do Antigo Testamento. Jeremias é conhecido pelo menos por 3 nomes. O primeiro, todos nós devemos saber que é o profeta que chora. Profeta chorão. Em segundo, ele é o profeta relutante. E por último, o terceiro, ele é o profeta do coração. Chorão, porque ele chorava muito pela nação, pelo povo de Deus. Relutante, ele era medroso, porque o trabalho que Deus tinha para ele era de entregar a mensagem de Deus a um povo duro do coração, um povo de má reputação. Tinha que levar esta palavra para reis e para sacerdotes. Então, o profeta relutante e profeta do coração, porque neste livro de Jeremias, esta palavra se encontra no mínimo 50 vezes. Portanto, ele tem esses 3 nomes. Falava de tal maneira que era uma palavra literária, figurada e simbólica.
E notamos nesta palavra de Jeremias do que ele nunca foi um oleiro. Então, Jeremias era filho de Eliquias, que um dos sacerdotes que se encontrava em Anadote, na terra de Benjamim. E disse a palavra, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, que era o rei daquela altura, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Disse Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre da tua mãe, ó Jeremias, eu te conheci, falando de Deus. E antes de nasceres, eu te santifiquei, e às nações eu te entreguei por profeta. Jeremias negou o ser chamado 3 vezes. Não exatamente como Jonas. Fugiu de Deus. Não. Mas usou umas certas desculpas. Como a sua tarefa era difícil, uma chamada de profeta era muito mais difícil do que uma chamada de sacerdote, como era o seu pai. Muito possível Jeremias achasse ou pensasse que ia continuar com o sacerdotal de seu pai, que era cuidando do templo do Senhor, fazendo sacrifícios rituais, ensinando a lei de Moisés para o povo, e neste momento também recebia sacrifícios do povo e oferendas para a sua vida cotidiana. E havia do povo e levava a perder. No entretanto, profeta é mais difícil. Profeta não tem esses benefícios. Profeta é enviado a qualquer lugar ou a qualquer nação aonde Deus o enviar. E ele, se é profeta, tem que cumprir. Então, este não recebia nada de sacrifício nem de oferendas, vivia pela fé, pelo Senhor nosso Deus, e não havia do povo para levar a Deus. Era precisamente o contrário. Ele havia de Deus e levava ao povo, que era mais difícil, de falar para o povo, falar para ele que não estavam andando nos caminhos corretos, não estava servindo ao Deus verdadeiro, tinha que trocar de caminhos, tinha que trocar de vida. Era um povo duro e difícil de lidar. Mas Deus prometeu que estaria com ele. Aleluia. Deus promete estar com o seu povo ainda hoje. Primeira vez que ele experimentou fugir de Deus, ou pelo menos desculpar-se, foi quando falou. Deus o chamou e Jeremias respondeu, ai, Senhor Deus, eu não sei falar e não passo de uma criança. E Deus falou para Jeremias. Jeremias, certamente a boca é tua, mas a palavra é minha. E quando eu tocar na tua boca com a minha palavra, serás purificado, santificado da tua boca e vais proclamar a minha palavra em qualquer nação, no mínimo. Jeremias profetizou para 10 nações. Não vai falar. E assim, Deus veio, tocou na sua boca e ele ficou purificado da sua boca. E disse Deus, hoje te ponho sobre as nações, sobre reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, mas também para edificares e plantares. Aleluia. Isaías falou a mesma coisa, não foi? No capítulo 6, ele disse, ai, Senhor Deus, que estou perecendo porque sou um homem de impuros lábios e vive no meio de um povo de impuros lábios também. Eis que Deus enviou dos serafins com uma brasa que tirou do altar com uma tenaz e tocou na sua boca, e a sua boca foi santificada pela palavra do Senhor. Aleluia. Mas esta manhã eu venho em nome de Jesus falar para esta igreja que esta igreja também está purificada e santificada pela palavra do Senhor e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Segunda tentativa da fugida, de desculpa de Jeremias, se encontra
no capítulo 9 do mesmo livro, é claro, de Jeremias, e ele diz: meu Deus, oxalá que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes e aí estava separado, desviado deste povo que não quer nada com a tua palavra, aleluia, porque eles são duros e infiéis do coração. Um problema muito grave do crente, falando para nós, igreja, o pecado muito, muito perigoso do crente, sabem qual é? Dureza do coração. Há outros pecados que não vamos mencionar. Porque se formos ver a Bíblia, de falar e meditar na palavra do Senhor, quem pecou mais? Davi ou Saul? Davi pecou muito mais do que Saul, Ele adulterou, ele matou, teve sangue inocente nas suas mãos, etc, etc. Mas quando Deus falava com Davi, ele se quebrantava no coração. Quando Deus falava com Saul, ele se justificava a si próprio. Mas por isso que digo, cuidado com o pecado, amada igreja, com a dureza do coração. A melhor coisa que nós podemos fazer é deixar que Deus trabalhe no nosso coração e nos faça uma transformação de tal maneira que não queremos saber nada das coisas do mundo, mas queremos saber das maravilhosas coisas que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Terceira tentativa. Capítulo 20. Ele falou: Senhor, a tua palavra tem se tornado um opróbrio para a minha vida todo o dia. Disse Jeremias, queria fugir da palavra de Deus, da tarefa de Deus, de levar esta palavra a reis, sacerdotes e a povo duro do coração. Eu não vou falar mais no teu nome, Senhor, porque este povo não me ouve, não quer aceitar a tua palavra, são duros do coração. Eu não vou falar mais do teu nome, nem mais me vou lembrar deste mesmo nome, mas a tua palavra, aleluia, é como fogo ardente no meu coração, e eu vou proclamar a este povo aceitar a tua santa e poderosa palavra, porque ela está encerrada nos meus ossos, ela está ardendo como fogo no meu coração, e ainda hoje esta palavra está ardendo, ou deve estar ardendo no nosso coração para pregar esta palavra através do Espírito Santo, que é revelado pela fé que temos em Cristo Jesus para a honra e glória do Deus Pai. Aleluia. Há poder nesta palavra. Esta palavra é como fogo que arde dentro do nosso coração. Ela é como um martelo que esmiuça toda a penha, toda a rocha, tudo aquilo que é duro. Esta palavra vai penetrar, vai transformar, vai salvar, vai curar, vai libertar para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Para a honra e glória de Jesus. É poder na palavra do Senhor. Quem vem buscar a palavra do Senhor e aceitá-la em seu coração terá uma nova vida, uma nova transformação, um novo caminho para caminhar, deixar as coisas velhas atrás e olhar para aquelas que estão diante de nós. Aleluia. Um dia vamos receber a coroa da vida. Por isso que a palavra fala: fica fiel e firme até à morte e receberás um dia a coroa da vida. Aleluia. É essa a esperança da igreja. É Jesus voltar, é Jesus nos levar e recebemos a coroa da vida. Aleluia. E viver com Jesus, glorificando o seu nome em ruas de ouros, em mares de cristal. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja diz aleluia. Glória a Deus, aleluia. Somos um povo vivo, amada igreja, aleluia. Nós é que fazemos a diferença neste mundo. Nós é que somos o povo escolhidos por Deus. É bom, é maravilhoso estarmos juntos, uns com os outros, glorificando aquele que tudo fez por nós, aleluia. Jesus, aleluia. Falamos sempre desta palavra mostrando o amor de Deus. Mas o barro é duro, coloca água. Deita água no barro. Mas a palavra não quer penetrar. Deita mais água, porque a palavra é poder. Aleluia. Ela vai transformar, ela vai penetrar para amolecer o barro que está endurecido. Por vezes, este barro. Como fazer? Quando o teu inimigo estiver fome, dá de comer.
quando tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele está nu, dá-lhe roupa para que ele se vista. Aleluia. E assim amontoará as brasas do fogo, o fogo sobre a sua cabeça, que é o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Não ardia em nosso coração quando Jesus falava das Escrituras a caminho de Emaús? Ela ardia no nosso coração. A palavra de Deus é como fogo que arde em nosso coração e vai continuar ardendo até o dia que ele volta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Jeremias, disse Deus, levanta-te, desce, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá vais ouvir, vais escutar as minhas palavras, que têm poder, aleluia. Outra versão diz, dispõe-te, Jeremias, à casa do oleiro. Desce, é uma palavra poderosa, desce, fala de humilhação, desce, fala de baixar, desce, fala de ser disponível, desce, fala de abandonar o orgulho, desce, faz abandonar a soberba, porque a palavra diz que Deus resiste à soberba e dá graça aos humildes. E os humildes são os filhos do Senhor, já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Yes. Retira-me, Deus. Yes, Senhor amado. Somos o que somos é pela graça de Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu amado, querido nome. Aleluia. Graças ao nome do Senhor. Para entrar na casa do oleiro, tem que descer. Se não desce, se não se abaixa, se não se humilha, não entra na casa do oleiro. Desce, Jeremias. Deus não diz sobre Jeremias. Desce à casa do oleiro. Não queremos ouvir somente o que o homem tem de falar para nós, para nos consolar os nossos ouvidos, por vezes o coração e a alma, mas por vezes temos que dar ouvidos à voz de Deus. Aquela é que tem todo o poder. Aleluia. Desce, Jeremias. O Senhor, é muito possível que Jeremias dissesse, Senhor, quantas vezes já passei na casa do oleiro, sei que é? Várias vezes já passei para baixo e para cima. Já passei para baixo e para cima, mas Deus diz, não, entra. Porque o que está lá dentro é mais poderoso do que está lá fora. O que está dentro é maior do que está lá fora. O que está dentro tem bênção para ti. O que está dentro tem uma palavra que ela transforma a tua vida. O que está dentro tem palavras que vai alimentar o teu espírito desde agora e para a eternidade. Aleluia. Entra dentro da casa do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Quem está dentro é aquele que só transforma o que está lá fora. Descer a casa do oleiro é porque o vaso, amada igreja, não é feito de fora para dentro. O vaso é feito e transformado é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então baixa-te, humilha-te, vai à casa do oleiro que ele vai te exaltar. E como o oleiro trabalha no vaso, ela puxa o vaso para baixo, humilha-te e traz-lhe para cima. Humilha-te e levanta-te. Humilha-te e vai te exaltar. Humilha-te e vai te exaltar. Aleluia. O vaso é assim que é construído e que é feito nas mãos do oleiro. E este barro ainda hoje continua nas mãos do oleiro. E se queres que ele faça de ti, de mim, um novo vaso, humilha-te, desce à casa do oleiro e ele te vai levantar, ele te vai exaltar, ele te vai abençoar, ele te vai abençoar a tua vida de tal maneira que não tens palavras para agradecer a Deus, e ele vai te abençoar de tal maneira que não tens lugar nem no carro, nem na casa, nem na casa de despejo, em qualquer lugar. Ele vai te abençoar de tal maneira que não há lugar para acolher a bênção que Deus tem para cada um nesta manhã, que é vitória para o povo de Deus, através da palavra santa do Senhor Jesus Cristo, que ainda tem o mesmo poder, ontem, hoje e para sempre. Amém? Por tudo passará, mas esta palavra nunca há de passar. Aleluia, é a palavra
de Deus. Glória ao nome do Senhor. E disse Jeremias, disse eu, à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando. Ainda hoje Jesus está a trabalhar em cada vida. Deus está trabalhando neste vaso de barro, vaso de desonra. Deus ainda está trabalhando. Ele disse em Isaías 64. No tempo antigo, ou desde a antiguidade, nunca vimos um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós esperamos no Senhor porque Ele trabalha por nós, mas nós temos que fazer o nosso lugar. Temos que humilhar para Ele poder trabalhar neste barro, que há várias qualidades de barro. Há um barro mais seco, há um barro mais claro, há um barro mais escuro, há um barro mais preto, há um barro mais nojento, com licença à palavra, há um outro que é melhor, mas tudo o barro que cai na mão de Deus será um vaso de honra para a sua glória. Aleluia. Não importa o barro que seja, logo que caia nas mãos do oleiro, ele fará um novo vaso para trazer honra e glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Santo Deus. Graças e graças e graças te damos, Senhor. Versículo 4 diz que o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Ele estava a trabalhar, e o vaso se quebrou nas suas mãos. Mas mesmo com o vaso quebrado, o oleiro não desistiu. Continuou trabalhando. Ele continuou, não se zangou, não abandonou o vaso quebrado, mas ele fez outro vaso novo, porque o oleiro continua trabalhando. O oleiro ainda está trabalhando. O vaso da vossa casa está quebrado. Deus está trabalhando. O seu filho está fora dos caminhos de Deus. Deus está trabalhando. Ora ao Senhor para que haja cura divina nas vossas, nas vidas daqueles que se encontram em enfermidade, porque o oleiro ainda está trabalhando. Leva ao Senhor que o oleiro está trabalhando. Glorifica ao Senhor que o oleiro está trabalhando. Glorifica ao Senhor porque a tua casa vai ser salva, porque o oleiro ainda está trabalhando e não vai abandonar o vaso que se quebrou. Ele vai novamente fazer e reconstruir um novo vaso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Santo Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, o Espírito Santo, é um tesouro que temos neste vaso de barro. Por isso, se temos este tesouro maravilhoso que é Jesus, que é a palavra de Deus, podemos ser atribulados, mas não angustiados. Podemos ser perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos, porque servimos a um que ainda está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, nós estamos nas mãos de Deus. Se entramos na oleiraria quebrados, o oleiro não te joga fora. Não te vai jogar fora. Ah, mas tu um coração duro. Ora, coloca água. Fala da palavra. A tempo e a fora de tempo. Deus está trabalhando. Na hora exata, aquele coração de tanta água, de tanto ouvir a palavra, vai se amolecer e vai ser transformado num outro novo vaso que vai trazer honra e glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele te vai amassar, ele vai te apertar, ele vai te moldar para fazer deste vaso quebrado, desse vaso de desonra, um vaso de honra para glorificar para sempre o seu bendito nome. Eu vou terminar. O importante do barro, o importante de tudo que cai nas mãos do oleiro, aquilo que cair nas mãos de Deus, mesmo que seja para nos apertar, para nos amagoar, para nos até passar por alguma enfermidade, glorifica o Senhor, porque isto é para a glória de Deus. O barro é tão importante que logo no início da palavra do Senhor, no livro de Gênesis, Deus criou
os céus, a terra, o mar, as plantas, os animais, o homem, etc, etc. Mas tem aqui um ponto muito importante. Deus, no primeiro dia, criou as coisas de cima. Segundo dia, Deus criou coisas de baixo. Terceiro dia, coisas de cima. Quarto dia, coisas de baixo. Quinto dia, coisas de cima. Sexto dia, coisas de baixo. Humilha-te, exalta. Humilha-te, exalta. Mas ainda não há uma conexão, não há uma ligação. O barro ainda não está nas mãos do oleiro. Enquanto o barro não estiver nas mãos do oleiro, é somente obra. Nada se vê dali senão barro. Quando cai nas mãos do oleiro, é que ele o transforma para uma bênção, para um vaso de honra, para glorificar o seu nome. Então, Deus, no sexto dia, faz a coisa de baixo. Então ainda não há união, não há uma conexão, há uma separação, continua existindo uma separação entre as coisas do alto e as coisas de baixo. Até quando Deus pega o barro, faz o homem, e ainda há separação. Não está um encaixamento ali. Mas o barro já caiu nas mãos do oleiro, agora o oleiro só tem que pôr a vida. As coisas de cima encantaram com as de baixo. É uma união, é uma conexão. As coisas, quando caem nas mãos do Deus poderoso, há uma bênção, há um vaso transformado de tal maneira pelo Espírito do Senhor. É a razão que a igreja está alegre, deve se sentir alegre e deve sempre continuadamente alegre, glorificando o oleiro, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e o nosso Deus. Então, nesse momento, peço aos irmãos que se colocam de pé e vamos despedir com oração. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A igreja está alegre. A honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor. Mas queremos sair daqui alegres no Senhor. Quem vem para receber, recebe a palavra de Deus, porque ela é nova a cada manhã. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Deus, nós te louvamos porque temos, mesmo sendo barro, temos um privilégio de servir um Deus como tu és, chamar-te de Pai como tu és, Abba Pai, aleluia. Senhor, nós te glorificamos o teu nome, Senhor. Presta bênção, Senhor, presta privilégio, Senhor, de estar em tua casa, glorificando o teu nome, Senhor. Queremos ser transformados por ti, Pai. Coloca a tua mão sobre nós, Senhor. Molda-nos, ó Deus, para sermos aquele vaso que te queres que nós sejamos, para a tua honra e para a tua glória, para abençoar a igreja, para abençoar aqueles que estão fora de igreja, porque nós servimos a um oleiro, a um Deus que ainda está trabalhando, vai continuar trabalhando em nossas vidas, Senhor, nos nossos filhos, Senhor, em toda a nossa família, Senhor. Transforma, Deus, mas te pedimos, salva os nossos familiares, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, livra-nos tudo ao mal, tudo ao perigo, e queremos, Senhor, dizer uns para os outros: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. No nome de Jesus, a igreja diz novamente: o amor de Deus, a preciosa graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Assim terminamos. Tenha um bom domingo no Senhor. Deus abençoe.